Nessa aula aqui nós vamos aprender a colocar a memória localmente, ok? Você pode utilizar uma VPS, usar um servidor, né, simulando ali um computador para deixar rodando ele ali, pois não é sem precisar estar com o seu computador ligado. Então, tipo assim, se você utilizar esse estilo de memória, tanto para armazenar as suas conversas, como as conversas de atendimento, né, para que ele consiga puxar o ID daquela conversa e consiga lembrar qual que foi as últimas mensagens enviadas. Então, para que você faça isso localmente, você precisa estar com o seu computador ligado e você vai precisar baixar o Postgres. Aqui a gente está utilizando uma memória simples, a gente já entendeu como funciona uma memória simples, e as memórias mais complexas funcionam basicamente da mesma forma, porém elas têm mais possibilidades, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem diversos, e nesse caso aqui a gente vai utilizar a Postgres. Para você utilizar ele, você vai ter que baixar ele, então você pode entrar aqui no site deles e aqui você vai poder clicar em download, seleciona o seu sistema, no meu caso eu estou utilizando o Windows e baixe a última versão. Eles atualizam a cada 5 ou 4 anos, se eu não me engano, e é interessante você já baixar a última versão e quando você for mudar de versão, você tem que fazer um procedimento para que você pegue todo esse banco de dados e passe para essa nova versão. Não é um trabalho muito fácil, por isso eu já te recomendo para que você baixe a última versão. E outro detalhe, o Postgres ele serve para você armazenar não só mensagens, sim também senhas, logins e ele está vulnerável e suscetível a pessoas tentar invadir para tentar descobrir o que que tem lá dentro, ok? Então se você utilizar isso localmente, vai ser mais difícil as pessoas acessar o seu IP público, achar a máquina que está rodando um Postgres, tentar fazer essa invasão. É impossível? Não. A internet está suscetível a falhas, não tem nada de seguro dentro da internet. E, por exemplo, se você contratar um outro serviço para armazenar esses dados, eles também estão suscetíveis a acabar tendo esse vazamento de dados. Então, bom, tome cuidado. Isso, eu estou te, falando isso daqui não para te assustar, mas para te deixar em alerta, você saber que existem essas possibilidades. Para que ele rode no seu computador, você vai ter que baixar e instalar, é bem simples, ok? E você sempre vai ter que manter ele executado. Então, quando você colocar aqui PG Admin 4, tá? Você vai abrir ele, ele vai pela primeira vez te solicitar colocar uma senha, fechou? Quando você coloca essa senha, toda vez que você for acessar o seu banco aqui de dados, você vai ter que, executar essa senha. Ao abrir a primeira vez aqui, ele vai ser mais ou menos esse layout, você vai ter os seus servers aqui. Por enquanto eu não vou me aprofundar tanto, eu vou só colocar aqui ele da forma a melhor forma para que você faça aí, e ele já funcione ali com o seu N8N, e depois a gente entende um pouco melhor sobre esse software aqui, fechou? Então, aqui você vai ter os seus servers, quando você abre aqui pela primeira vez, ele já vai te pedir a senha, aí você vai colocar aquela senha que você colocou inicialmente. Eh, eu vou te indicar não colocar em save, tá, aqui password, dependendo do que você for fazer, né, é interessante você sempre ter esse, colocar a senha, tá, por mais que ela seja muito simples, coloque ali uma senha simples. E aqui você vai ter o database com os seus, as suas memórias, vamos colocar assim, tá. E, bom, aqui eu já tenho 3, no seu só vai ter o Postgres normal, você pode fazer esse mesmo procedimento utilizando esse Postgres normal, mas a gente também tem a possibilidade de criar um novo banco, eu vou te ensinar. Aqui no N8N, a gente clica aqui, ó, selecionar credencial, criar uma nova credencial, e aí a gente vai ter algumas informações aqui. Muitas pessoas acabam errando aqui, porque por conta do host, ok? Às vezes você vai estar rodando ali pelo Node.js, com aquele códigozinho do npx N8N, para executar o N8N, ou você pode estar usando um container do Docker e vai ser diferente. E se você estiver usando uma VPS, então você está rodando ali o NLTN localmente, mas o seu Postgres, por exemplo, ou um outro está rodando em outro lugar, é importante você se atentar aqui ao host, fechou? Então, por exemplo, a gente pode ver que aqui a gente tem um database, nós temos alguns, né, que eu já criei, então vamos criar um novo. Você pode, não precisa criar agora, você pode utilizar um que já tem aqui, que é o Postgres, mas nesse caso aqui eu vou criar um chamado agente 007, ok? Então, por padrão, o usuário é o Postgres que já é criado por padrão. Você futuramente consegue modificar isso daqui, mas a gente vai utilizar isso aqui por padrão. Então,
criamos aqui um banco de dados para o nosso agente. Então, esse aqui é o agente 007. E eu já explico aonde fica a tabela certinho, onde vai ficar essas informações que foram enviadas do N8N para a nossa Postgres. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o host, que é, bom, se você está usando o Node.js, você vai deixar aqui normal, ele está rodando abertamente aqui no seu computador. Agora, se você está rodando ele no seu Docker, ele está rodando em container, ok? E você vai ter que colocar aqui host.docker.internal, porque ele está rodando dentro de um container, então ele vai ter que entender de onde ele vai puxar, fazer essa conexão. Agora, se você estiver rodando abertamente pelo Node.js, você pode deixar ali localhost. Fechou? É só essa diferença, ou se você estiver usando uma VPS, você vai ter que entender mais ou menos ali a configuração da sua VPS, para que você coloque aqui o host e ele consiga fazer essa conexão. Aqui na database, a gente pode escolher uma das databases, ok? Então, nesse caso, eu quero utilizar o agente 007, então eu vou copiar, ó, literalmente vou copiar, não vou nem escrever, ó, só abrir isso aqui para copiar, então para você abrir, você vem em propriedade e você pode alterar essas informações aqui. Eu vou copiar e vou colar ele aqui na database. Qual que é a database que eu quero usar? Agente 0007. Qual que é o user? User padrão lá do Postgres que a gente viu quando a gente criou lá o database. E a senha é a senha que a gente utiliza no Postgres, que aí o N8N vai ter que ter esse acesso. Então, aqui ele tem algumas informações, a gente não precisa mexer, geralmente cada um vai ter a sua porta, então o Postgres também tem a sua porta, que é a 5432. Se caso der algum erro, você estiver utilizando o Docker, você verifica se você não está utilizando essa porta para rodar algum software. Por exemplo, o N8N aqui para mim está rodando na porta 5678. Eu poderia ter criado uma porta lá para o meu N8N com o 4 ou 5432, e aí ele pode dar esse conflito aqui, ok? Então, fica-se atento a isso, os dois não conseguem rodar na mesma porta. Feito isso, você pode dar um save e foi. Se você deixar aqui, aqui, ok? Ele vai salvar nesse aqui, você não precisa criar. Quando eu falei assim, você não vai criar, é exatamente isso, ele vai salvar automaticamente nesse banco de dados já criado pelo Postgres padrão. Porém, você pode ter mais de um banco de dados. Então, por exemplo, eu vou fechar e eu não vou. Pode fechar. Eu não vou salvar, por quê? Porque eu não vou salvar? Porque eu quero que ele seja essa database aqui. Porém, eu posso conectar outras databases. Então, eu vou conectar aqui a padrão deles, tá? Então, e aqui, ó, eu vou colocar o host.docker.internal, que é o quê? Exatamente, a conexão com o Docker. O Docker ele roda isoladamente os programas. Então, fechou? Okzinho. E olha só, então a gente pode conectar dois diferentes. E aí eu posso renomear ele aqui. Então, esse daqui é o Postgres. Então, vou deixar ele aqui, ó, com o nome Postgres. Ok, não quero salvar, vou salvar aqui pelo nome. E o outro é o meu agente 007. Então é assim que a gente consegue selecionar mais de uma database, agente 007. Tem um maiúsculo ali, mas tudo bem. Então, se a gente deixar selecionado esse daqui, ele vai estar rodando nessa database aqui. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil. Nessa aqui. Se eu tiver deixando 007, ele vai estar rodando nessa daqui. Ok? Então, padrãozinho aqui você já entendeu. Nesse caso aqui, quando eu clicar, ele já vai ter uma tabela name padrão, que é Chat Stories, onde fica, ó, você vai abrir aqui, vai abrir esse daqui e vai ter um chamado tabelas. Então, por padrão, ainda não foi criado, porque a gente não executou nenhuma. Então, a gente pode colocar um nome aqui, eu vou te indicar deixar isso aqui por enquanto, mas a gente pode colocar e ele vai criar essa tabela, ok? Nesse caso aqui, eu não vou trocar o nome da tabela. E quando eu mandar uma mensagem aqui para o meu agente, e estava até ali inicialmente, ok? Ele vai pedir para a gente colocar o chat. Como a gente já tem um, não pode colocar dois chats, fechou? E aí a gente pode conectar mais de um agente para puxar o banco de dados também, ok? Já fica essa dica aqui, a gente vai ligar no Grok mesmo e tá aqui conectado. Então, automaticamente ele já vai selecionar o ID daquele chat. Se caso você estiver usando o WhatsApp, você vai ter que mudar aqui para esse daqui e vai ter que puxar lá o ID, a sessão, ok? A sessão
do chat. Lá no chat, quando a gente criou pelo WhatsApp, eu ensino isso daqui, eu puxo a sessão, aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa para puxar a sessão. Nesse caso ele puxa a sessão padrão do ID chat do N8N, isso aqui a gente adicionou sem querer. Então, vou dar um Ctrl S, quando eu mandar a mensagem: "Oi", aí vai fazer a conexão certinha, mandou alguma mensagem e ele já mandou em inglês: "Falar em português". Ok, entendo melhor assim. Ó, fechou? Então, hã, quando a gente criou lá, ele não criou ainda, eu vou dar um refresh aqui, ó. Ó, refresh. Opa, eu cliquei no errado aqui. Refresh aqui. Ou a gente pode até clicar no refresh aqui no próprio na própria tabela e foi criado a nossa tabela. Tá? Para a gente consultar essa tabela, a gente pode clicar com o direito Viewer Data e a gente pode ver as primeiras 100, as últimas 100 ou ver todas. Como a gente não tem muitas mensagens, então a gente pode ver todas aqui, ó, e tá lá. Isso aqui vai ficar o ID da sessão, então quando for o WhatsApp aqui vai ficar o número da pessoa, o ID ali da mensagem e o que foi mandado nas mensagens. Aqui você pode puxar também as conversas que foram ditas. Então, se falou alguma coisa, você pode vir aqui para realmente confirmar se foi dito ou não. Ou você pode olhar lá direto no WhatsApp. Ok? Então, é assim que você conecta o Postgres, bem simples. Acho que deu para entender. Ficou um pouco confuso aqui porque eu tive que criar um outro agente, senão eu vou ter que configurar ele aqui. É bem simples, agora as mensagens estão salvas localmente, então é assim que instala o Postgres localmente, ele vai estar rodando dentro do seu computador, todas as mensagens vão estar sendo armazenadas dentro do seu computador, ok? É isso, bora para a próxima.